Oi pessoal, aqui é a professora Sandra da disciplina de Ciências. Hoje na disciplina nós vamos trabalhar tipos de reprodução. Reprodução assexuada é encontrada em muitos seres unicelulares, em alguns animais e na maioria das plantas. A reprodução ocorre sem a união das células reprodutoras, os gametas. As bactérias são seres unicelulares, procariontes, pois não possuem material genético dentro do seu núcleo, mas sim disperso no citoplasma. A reprodução das bactérias ocorre por simples divisão. As células das bactérias se dividem em duas exatamente iguais à original. Havendo temperatura e alimento adequados, ela se divide rapidamente. Na reprodução assexuada, há a participação de apenas um indivíduo. Essa reprodução é simples e rápida, gerando indivíduos com genes idênticos ao original. Uma bactéria se liga na outra e alguns genes são transferidos entre elas. Esse processo se chama conjugação. Após a troca dos genes, as bactérias se separam. Por meio da conjugação, um gene que confere resistência a um antibiótico, por exemplo, pode se espalhar em uma população, tornando-se resistente a esse antibiótico. Outros seres vivos, como os protozoários, também fazem a reprodução assexuada. São seres eucariontes, possuem um núcleo no interior da célula onde está o material genético. Antes da célula se dividir, cada cromossomo se duplica. Quando se dividir em duas, terão cada uma delas o mesmo número de cromossomos e os mesmos genes da célula original. Reprodução assexuada nos fungos. Alguns fungos, conhecidos como leveduras, são unicelulares. Podem ser utilizados pelo ser humano para a produção de pães e outros alimentos. A maioria dos fungos são multicelulares. O exemplo é o cogumelo. Seu corpo é formado por filamentos, as ínfias, uma espécie de teias. Os fungos não têm capacidade de locomoção. Podem gerar de forma assexuada células microscópicas, chamadas esporos, que podem ser levados pelo vento. Esses esporos, levados pelo vento, ao caírem, por exemplo, em uma fatia de pão ou uma fruta, os fungos se reproduzem formando as linfas que se ramificam penetrando no material. Reprodução assexuada em plantas e animais. Também ocorre em animais invertebrados, como a planária, que vive nas águas e em solos úmidos. Nos corais, nas hidras, podem se reproduzir de maneira assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, um grupo de células se multiplica e formam pequenos poros. Esses brotos podem permanecer presos ou se soltarem do organismo que os produziu. Ao se soltarem, formam um novo organismo. Esse tipo de reprodução é chamado de brotamento. O exemplo, as esponjas. As plantas também se reproduzem de maneira assexuada. O exemplo, a cana-de-açúcar. Ocorre também de forma natural em caules subterrâneos e rasteiros, a batata inglesa ou a batata doce, que formam ramas e formam novas mudas. Reprodução sexuada. Ocorre na maioria dos animais e em muitas outras plantas e em outros seres vivos. São produzidas células reprodutivas, os gametas, que se unem e formam uma nova célula. Essa união é chamada de fecundação ou fertilização, e a célula formada é chamada zigoto ou célula-ovo. A partir daí, inicia-se a formação de um novo indivíduo. A maior parte das espécies, como reprodução sexuada, apresenta o sexo feminino e do sexo masculino. O sexo masculino produz o gameta masculino e o feminino produz o gameta feminino. Reprodução sexuada em animais. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo. Quando se dá a união desses dois gametas, ocorre a fecundação, dando origem ao zigoto.
o qual se divide dando origem a 2 células filhas. Esse processo se repete em uma série de divisões formando mais células. Em seguida, depois de várias divisões, ocorre a diferenciação celular, com a formação de tecidos e órgãos que irão compor um novo organismo. É isso, bom estudo a todos e obrigada pela atenção.